Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nessa semana a lição de número 12, O Mundo Vindouro. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também o esboço das mensagens que temos ali postado. Que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Em Marcos capítulo 10 e o versículo de número 28, o apóstolo Pedro diz para Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos, como se ele estivesse também fazendo uma pergunta, porque no versículo 29 vai dizer assim, respondendo Jesus. O que Jesus teria respondido para Pedro? Pedro poderia estar perguntando, nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será a nossa recompensa? No versículo 29, Jesus responde ao Pedro e diz, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, e no século futuro, ou no século vindouro, ou no mundo vindouro, a vida eterna. Jesus disse em João 17:3, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Qual o mundo vindouro que Jesus estava dizendo aqui para Pedro? Jesus havia dito para Pedro, se todos aqueles deixassem, renunciassem, deixassem todas as coisas da terra e colocasse Deus em primeiro lugar, ele então os recompensaria multiplicando já aqui nesta terra, e também ele disse que recompensaria também com o mundo vindouro, teríamos a vida eterna. O mundo vindouro que Jesus está dizendo aqui, ou o século futuro, Jesus está falando aqui de um mundo celestial, de um mundo eterno, de um mundo que ele foi preparar para nós e já preparou para nós. Nós estamos aguardando a sua vinda. Jesus virá em breve. Jesus virá buscar a sua igreja que ele edificou. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus estava dizendo a Pedro, nesta terra vocês terão 100% de tudo aquilo que você disse para mim, em irmãos, em casas, em bens, em riquezas, em famílias, e no século vindouro, ou seja, na vida eterna, vocês terão a vida eterna e morarão comigo no céu, porque Jesus falou do céu, que ele foi preparar no céu lugar para nós. Também Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 3 e o versículo 20, Paulo fala sobre a cidade celeste. Ele diz assim que a nossa cidade está no céu, donde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz que este mundo terreno, este mundo que nós vivemos, será queimado. Então Jesus não prometeria um mundo em que será queimado, e sim o mundo celestial, o qual ele foi preparar e já preparou para a sua igreja. Na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 3 e o versículo de número 10, ele disse, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite,
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O versículo 12 ele disse: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então este mundo que nós habitamos será queimado, se desfará. Este mundo passa, mas o mundo vindouro que Jesus prometeu, este mundo espera pela igreja que habitará para sempre com o Senhor. Aguardamos o mundo vindouro que Jesus falou. Jesus chamou este mundo vindouro de céu. O apóstolo Paulo chamou este mundo vindouro a cidade celestial. E João, o apóstolo Pedro, chamou este mundo vindouro de novos céus e nova terra, no versículo 13 do capítulo 3 da sua carta, da sua segunda carta, ele diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. João, na sua visão do Apocalipse, ele chama este mundo vindouro, ele chama de novo céu. Ele diz: e vi um novo céu, capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, ou seja, este mundo terreno, e já o primeiro céu, ou seja, aquilo que nós vemos, e a primeira terra onde nós habitamos, esse mundo em que nós habitamos, passaram. O mar, que também está na terra, não existe. E João diz assim: João, vi a santa cidade, aqui ele chama de santa cidade também, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amados irmãos, o mundo vindouro que Jesus falou, que Jesus habita, que Jesus prometeu para a sua igreja, é o mundo eterno. Não é este mundo em que nós estamos vivendo, mas é o mundo espiritual, o mundo eterno, o mundo em que nós estaremos habitando, o mundo vindouro. Na segunda-feira, Atos capítulo 24 e o versículo 15, é a leitura de segunda-feira, diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Todos os mortos serão ressuscitados. A Bíblia é clara em dizer que a ressurreição é uma realidade em que esta vida não é tudo o que existe. Embora a morte seja o fim da vida física, não é o fim da existência humana. Muitos erroneamente acreditam que existe uma ressurreição geral no final dos tempos, mas a Bíblia ensina que não haverá só uma ressurreição, mas haverá várias ressurreições. Uma para a vida eterna no céu e a outra para a condenação eterna no lago de fogo. A primeira grande ressurreição foi a ressurreição de Jesus Cristo e as suas primícias. Foi a primícia e também aqueles que ressuscitaram com Jesus naquele dia. A ressurreição de Cristo é a primícia ou garantia. Quando Jesus ressuscitou, ele garantiu que nós também ressuscitaríamos. Ele garantiu que a igreja teria a vida eterna, ressuscitaria para viver a vida eterna. A ressurreição de Cristo é a base da certeza do cristão de que todas as pessoas que morreram em Cristo um dia ressuscitarão e enfrentarão. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a base da certeza do cristão de que todas as pessoas que morreram um dia ressuscitarão e enfrentarão o julgamento justo, conforme Atos 17, 30 a 31.
A ressurreição para a vida eterna é descrita como a primeira ressurreição. A ressurreição para o julgamento e tormento é descrita como a segunda morte. A primeira ressurreição da igreja ocorrerá no momento do arrebatamento. Todos aqueles que colocaram a sua confiança em Jesus Cristo durante a era da igreja, os crentes morreram antes de Jesus voltar, serão ressuscitadas no arrebatamento. A era da igreja começou no dia de Pentecoste e terminará quando Cristo voltar para levar os crentes de volta ao céu, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17. O apóstolo Paulo explicou que nem todos os cristãos morrerão, mas todos serão transformados, ou seja, receberão novos corpos na ressurreição. Alguns não vão morrer. Os cristãos que estão vivos, aqueles que já morreram, serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e estarão com Jesus para sempre. Uma outra grande ressurreição ocorrerá quando Cristo voltar à terra, na sua segunda vinda, no final do período da grande tribulação. Apesar de todos os crentes da época da igreja terem desaparecido, milhões de pessoas irão confiar no Senhor, irão acreditar no Senhor, irão crer no Senhor e não receberão o sinal da besta e pagarão com a sua própria vida a salvação da sua alma. Essas pessoas ressuscitarão quando Jesus vir com a sua igreja que está no céu, ou seja, eles serão ressuscitados aqui. Uma grande ressurreição ocorrerá quando Cristo voltar à terra, a sua segunda vinda no final do período da grande tribulação. Esses serão ressuscitados. Apesar de todos os crentes da época saber disso, eles vão confiar no Senhor. Milhões de pessoas receberão Jesus como seu Salvador e pagarão com a sua própria vida a sua salvação. Tragicamente, a maioria deles esses crentes em Jesus que morreram durante a grande tribulação, serão ressuscitados na volta de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos durante o milênio. Há uma ressurreição final de todos os mortos incrédulos de todas as épocas. Eles irão ressuscitar de entre os mortos depois do milênio. O reino de Cristo de 1000 anos. Então eles vão ressuscitar depois do milênio. Esta é a ressurreição descrita por Daniel como o despertar do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para o desprezo e horror eterno, para a vergonha eterna. É descrita por Jesus também como uma ressurreição do juízo. O apóstolo João viu algo que iria acontecer no futuro. Ele viu o quê? Ele viu um grande trono branco. Todos os mortos ímpios ficaram em pé diante do trono branco. Isso significa que foram ressuscitados após os 1000 anos. Estes serão julgados e condenados. A leitura de terça-feira, Isaías capítulo 65, versículos 22 a 22, diz: Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. A longevidade humana, característica do reino milenar de Cristo. As condições ambientais serão, nesse tempo, no milênio, altamente favoráveis à melhoria de qualidades e ano de quantidade de vida no planeta. A longevidade surpreenderá a todos pelas excelentes condições de vida e pela saúde também que vai haver no milênio.
além da saúde, as condições de moradias para todas as pessoas serão as melhores jamais vistas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 é a leitura de quarta-feira. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte será aniquilada para sempre no juízo final. Há algo na natureza mais profundo do ser humano que luta desesperadamente contra a morte. Ao mesmo tempo em que ele se ajusta à morte como sendo inevitável, não tem como lutar contra a morte, a pessoa procura lançar mão de todos os recursos que estão à sua disposição para deter a morte, ou seja, para que ele não morra. Engraçado é que as pessoas não querem morrer e nem querem ficar velhas, né? As pessoas não querem morrer e não querem também ter os seus corpos velhos, pois o corpo que já é envelhecido significa que a pessoa está vivendo há muito tempo. Agora, desde a fonte da juventude que as pessoas procuram, até câmaras criogênicas para viverem mais, os homens têm em vão procurado meios para ludibriar a morte, para não morrer. Mas essa realidade ela tem sido sem sucesso, porque só Jesus venceu a morte, não é? Ao olharmos as Escrituras como um todo, compreendemos que a morte foi um invasor, sim, foi um elemento que faz parte da realidade da criação decaída, mas não fazia parte da criação perfeita. Em Gênesis 1:31, nós vemos que tudo era bom. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Enquanto o homem não desobedecia a Deus e estava fazendo a vontade de Deus, a morte não existia. A morte ela veio a existir por causa do pecado do homem. Embora Deus mesmo advertisse que a desobediência traria como consequência a morte, nem por isso ela é natural. A morte é um inimigo que também precisa ser aniquilado, que também precisa ser derrotado eternamente. A morte é tão certa quanto inaceitável. Mesmo que as pessoas não aceitem a morte, todos, pelo menos por enquanto, até Jesus vir arrebatar a igreja, todos morrem, todos os homens morrem. Não há como você não aceitar, nós precisamos concordar e aceitar com a morte, nos preparar para que nós possamos, quando morrer, morrer em Cristo Jesus. Não importa quanto tempo esse morto tenha vivido entre nós, qual tenha sido o seu sofrimento neste mundo, não importa isso. Ninguém aceita morrer, ninguém aceita o fim. Nós vemos isso, os choros dos velórios, porque as pessoas não aceitam que aquela pessoa morresse. Não sabemos também o que é um mundo sem morte. Nós não conhecemos um mundo sem morte. O mundo que ele existe, ele se faz sentir diariamente o poder da morte. Agora, nós não sabemos o que é um mundo sem morte, mas nós estamos nos preparando para viver neste mundo vindouro. E este mundo vindouro não haverá mortes. Assim como o livro de Gênesis, ele nos conta a origem da morte, o livro de Apocalipse nos conta o fim da morte. Vai ser mais um ciclo que se fecha, mais um momento em que o inimigo e opositor do pleno domínio divino vai ser derrotado. O anticristo foi vencido, os governos humanos submetidos
ao anticristo também vão ser vencidos. Satanás foi preso e depois definitivamente castigado. Agora é a vez da morte, o último inimigo, ser aniquilado. Apocalipse 20:14 diz: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Agora e para sempre o fim da morte chega. O Deus da vida vai banir para sempre a morte. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, versículo 55, Paulo escreveu dizendo: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mateus capítulo 25, versículo 46 é a leitura diária de quinta-feira. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Há na eternidade um lugar para os justos e outro para os injustos. Muitos que dizem que após a morte de um perdido, existe um período de purgação ou expiação dos pecados. Que posteriormente, após um período determinado, o condenado poderá entrar na presença de Deus. Parcialmente isso parece até verdade, mas consiste em um grave erro. Outros dizem que o perdido, quando o perdido morre, ele vai direto para o inferno e vai ficar lá para sempre. A Bíblia diz que isso não acontecerá exatamente assim. Por quê? O próprio inferno não é funcionalmente eterno. Ele mesmo, o inferno, vai ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mas antes disso acontecer, as pessoas que estavam no inferno vão sair. Claro. Apocalipse 20:13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E por que saíram do inferno? Eles vão sair para serem julgados e condenados. João 5:28, Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João 5:29, os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Daniel 12:2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eles estarão diante de Deus. Apocalipse 20:11, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 20:12 de Apocalipse, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora imagine a sensação de alívio de todos aqueles que estavam no inferno, e principalmente aquelas pessoas que acreditavam no purgatório e que estavam se queimando lá no inferno. Eles pensarão consigo: acabou o meu tempo no purgatório, agora já estou no céu. Observe que o livro da vida é o livro onde os salvos estão escritos. Lucas 10:20, mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes porque os seus nomes estão escritos nos céus, estão escritos no livro da vida. Se todas aquelas pessoas estavam no inferno, é porque não eram salvas. Se não eram salvos, os seus nomes
não estão escritos no livro da vida, Apocalipse 20:15. Aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Assim, aqueles que estavam aliviados, achando que tinha acabado de penar o seu tempo ali e pagar os seus pecados no purgatório, vão descobrir a mais chocante realidade para eles. Todo aquele sofrimento no inferno não pôde salvar as almas deles. Só o sangue de Cristo poderia ter-os comprado. Eles tiveram a oportunidade de serem salvos, entregando a sua vida para Jesus, reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, mas eles assim rejeitaram, não aproveitaram esta oportunidade. Aquele sofrimento no inferno foi apenas um aquecimento. Agora a condenação real vai acontecer. Serão lançados vivos para queimar por toda a eternidade no lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta. Apocalipse 19:20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e abandonaram a sua imagem. Esses dois foram lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. Então se passará 1000 anos, e lá eles estarão. Se passará 1 bilhão de anos, e lá eles estarão. 1 milhão de anos, lá eles estarão. 1 trilhão de anos, e lá eles estarão. Eles estarão lá no lago de fogo para sempre, enquanto aqueles que procuram a salvação, a igreja do Senhor, estarão com o Senhor, na presença de Deus, com o Senhor para sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3 é a leitura diária de sexta-feira. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O milênio será instaurado por causa da vinda de Jesus em glória. O termo milênio não consta na Bíblia Sagrada, mas provém de duas palavras latinas, mille, que significa 1000, e annum, que significa anos, 1000 anos. A palavra milênio é um termo teológico baseado na passagem de Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 10. E aparece 6 vezes. Os crentes em Cristo devem saber que o milênio é uma doutrina essencialmente bíblica e consistentemente teológica. O milênio é o esplendoroso reinado de Cristo na terra por 1000 anos. Ocorrerá após a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Apocalipse 20, versículos de 1 a 7. Trata-se de um reino literal cujo principal objetivo é a exaltação de Jesus, não somente como Messias de Israel, mas como o desejado de todas as nações. O milênio pode ser considerado ainda a manifestação plena do reino de Deus na terra. E isso nada tem a ver com a doutrina de algumas seitas aí, que negam as verdades sobre o arrebatamento da igreja, as verdades bíblicas, as bases bíblicas, as doutrinas bíblicas que falam, que ensinam, que está escrito na Bíblia sobre o arrebatamento da igreja, o rapto de Jesus Cristo que levará a sua igreja para sempre. Ensinam que esse mundo haverá de melhorar pouco a pouco e vai melhorando até esse mundo ser transformado num paraíso. Agora, quando será o milênio? O milênio terá início no final da grande tribulação,
quando nosso Senhor Jesus Cristo, na companhia de todos os seus santos, a igreja e os anjos, houver aniquilado o dragão, ou seja, o diabo, o falso profeta e a besta, ou seja, o anticristo. Depois que todos esses forem então aniquilados, então Jesus implantará o milênio. O milênio dar-se-á logicamente depois do arrebatamento da igreja, no final do período da grande tribulação. Nesse período do milênio, Satanás estará amarrado até que se completem os 1000 anos. Em seguida, importa que ele seja solto. Satanás vai ser solto por um pouco de tempo, até que seja definitivamente lançado no lago de fogo. Os santos estarão com Cristo na administração dos reinos e governos da terra. Os judeus perderão grande parte da população durante a grande tribulação. Tendo Cristo como seu Messias, o cabeça, Israel tornará então a nação líder no mundo. Assim sendo, os habitantes da terra durante o milênio consistirão de quem? Os salvos em Cristo, os santos ressuscitados, os judeus que abraçaram a fé em Jesus e também as nações simpatizantes do povo de Israel. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos vão se acabar. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, Apocalipse 25:6, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 22, versículos de 3 a 5, sábado, leitura diária de sábado. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Agora aqui nós vamos ver uma amostra da glória do lar dos santos. O lar dos santos, o mundo vindouro, o céu, a Nova Jerusalém, a cidade celestial. A Bíblia descreve o céu como um lugar real e também o inferno é real, viu? A palavra céu é mencionada 276 vezes no Novo Testamento. As Escrituras se referem a 3 céus. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o 3º céu, mas foi proibido de revelar o que ali ele presenciou. Se existe um 3º céu, então também deve existir 2 outros céus. O primeiro é geralmente chamado no Antigo Testamento o firmamento, o qual aparece com um arco sobre a terra. Esse é o céu que contém as nuvens e os pássaros voam sobre eles, né? O segundo céu é o espaço interestelar, ou seja, é o lugar onde estão as galáxias, onde estão os planetas, enfim, o universo. O universo acima das nuvens. Esse é o céu que contém nuvens. O céu que contém nuvens e os pássaros voam, segundo o céu. E depois é o primeiro céu. O segundo céu é o espaço interestelar, o qual é a residência dos seres angélicos, supernaturais e objetos celestiais, conforme Gênesis 1, 14 a 18. O terceiro céu, cuja localidade não é revelada, é a residência do Deus Trino. O plano de Deus é encher este céu dos seguidores de Jesus Cristo. Quem são os seguidores de Jesus? A igreja. Não é de estranhar que a palavra céu seja usada como o mesmo sentido que a vida eterna. Jesus prometeu preparar um lugar para os cristãos verdadeiros no céu. Ele já preparou e nós estamos esperando em breve
Jesus arrebatará a sua igreja. O céu também é o destino dos santos do Antigo Testamento que morreram confiando na promessa de um Redentor. Aquele que crê em Cristo não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, conforme João 3,16. O apóstolo João foi muito privilegiado em ver e relatar sobre a cidade celestial. João viu que o céu possui a glória de Deus, Apocalipse 21:11. Essa é a glória da Shekinah, quer dizer, a presença de Deus, porque o céu não tem noite, o Senhor é a luz, o sol, a lua, as estrelas não serão mais necessários, porque o Senhor é a luz. A cidade é cheia de brilho de pedras preciosas e jaspes claros como cristais. O céu tem 12 portas e 12 fundamentos. O paraíso do jardim do Éden vai ser restaurado. O rio da água da vida corre livremente, a árvore da vida está disponível novamente, dando fruto mensalmente com folhas que são para a cura dos povos. Por mais eloquente que João tenha sido em sua descrição do céu, a realidade do céu vai muito além do que o homem finito possa descrever. No entanto, podemos saber que o céu é mais real do que essa terra, porque essa terra passará, mas o céu aguarda-nos. Aleluias! No entanto, podemos saber que o céu é muito real. O céu é um lugar de não mais. Haverá, no céu não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dores, não vai ter mais sofrimentos, não vai ter mais problemas, não vai ter mais dificuldades, não vai ter mais aflições, não vai ter mais mortes, porque ninguém vai morrer. Todos ali estarão vivos para sempre. Não haverá mais separação, porque a morte vai ser aniquilada. A melhor coisa sobre o céu, sabe qual é? A presença de Deus, a presença do nosso Senhor. Estaremos face a face com o Cordeiro de Deus, que tanto nos amou e sacrificou para que pudéssemos gozar a sua presença por toda a eternidade. Vale a pena nós esperarmos o céu, vale a pena nós ficarmos na presença de Deus, vale a pena sofrermos as aflições, as perseguições, as dificuldades aqui na terra, para estar com o Senhor no mundo vindouro, para estar com Jesus para sempre neste mundo vindouro. Vale a pena. Então vamos ficar firmes, vamos ficar esperançosos, vamos ficar aguardando, vigiemos para que não pequemos, vigiemos, e se nós pecarmos, devemos nos arrepender rapidamente dos nossos pecados, porque Jesus em breve vem e nós deveremos estar preparados para este tão glorioso dia, o dia do arrebatamento, quando nesse arrebatamento nós estaremos com Jesus para sempre, com o Senhor para sempre, e lá no céu nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, depois nós vamos para as bodas do Cordeiro, e depois na segunda vinda de Jesus, viremos nós com Jesus e os anjos do Senhor, e nós então estaremos reinando com o Senhor no milênio. Então vale a pena, amados irmãos, vamos estar com o Senhor para sempre, sempre vigiando. Não vamos nos contaminar com o pecado deste mundo, com este mundo que jaz no maligno, porque aqueles que ficarem aqui padecerão a grande tribulação, sofrerão aqui de uma forma horrenda a grande tribulação, e aqueles que estiverem aqui, se quiserem ser salvos, vão pagar com as suas próprias vidas
para estar com o Senhor para sempre. Então vamos aguardar, vamos esperar, vamos nos esforçar, vamos então ficarmos firmes sempre na presença de Deus, aguardando este mundo vindouro que nos espera. Um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Vamos valorizar a nossa salvação. Vamos valorizar o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Vamos valorizar o que Deus nos deu. Deus revelou para mim, revelou para você a salvação. Ele revelou para nós e nós agora, ao recebermos a salvação, nós devemos guardar essa salvação, colocar o capacete da salvação, vestir as armaduras de Deus e esperar firme no Senhor, suportar os problemas, vencer as perseguições e estarmos firmes para que esse dia, o dia do Senhor, não nos pegue de surpresa, mas preparados como uma noiva está aguardando o seu noivo no altar. Nós deveremos também estar sempre preparado, aguardando o nosso noivo, Jesus Cristo Salvador, que levará a sua igreja. Você é a igreja de Jesus? Então espere firme. Você é a igreja de Jesus? Espere firme. Não desfaleça sua fé. Não se entregue para este mundo, mas vença as perseguições, vença as lutas, porque Jesus, Ele está voltando, Ele volta a qualquer momento, e Ele não vai levar uma pessoa em dúvida, não vai levar alguém que está meio na igreja e meio no mundo, mas vai levar aquele que está preparado. Vamos estar preparados para este tão glorioso dia, o dia do Senhor, e nós estaremos então com Ele no mundo vindouro. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Amém.